Coríntios, capítulo 11. Os versos número 1 até o 16. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. Acompanhe a leitura com temor e reverência. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rapa o cabelo, mas que é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Feche os olhos. Soberano Deus, Criador de todas as coisas, nos submetemos a Ti, como participantes do Teu corpo, ó Cristo Jesus. Rendemos a Ti graça, louvor e adoração. Desde o início do culto a Deus, na leitura do Salmo de número 111, reconhecemos que o homem deve temer ao Senhor, obedecer os Teus mandamentos, e nisso, naturalmente, se alegrar. Durante o período de louvor, adoração, cânticos maravilhosos que apontaram para a Tua obra na cruz do Calvário. Como é bom sabermos, ó Deus, que pertencemos a Ti, que fomos pelo Senhor comprados naquela cruz. Clamamos, ó Deus, olha os nossos corações.
esses poucos minutos que nos restam, unidos em comunhão, congregação, como igreja do Senhor, quebranta-nos, exorta-nos, edifica-nos. Sabedores, ó Deus, em que a tua vontade em nossas vidas produzirá alegria e glória indizível. Louvamos o teu nome. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Que texto é a palavra de Deus. Deus tem nos dado a graça de, há algum tempo, trabalhar de formas sequenciais. Trabalhamos o Evangelho segundo Marcos e agora estamos em primeira carta de Paulo aos Coríntios e Deus tem falado de forma maravilhosa. Sem dúvida, mais uma vez, neste capítulo número 11, nesses primeiros versos e nos demais, Deus continuará fazendo a vontade dele em nossas vidas e nos ensina. Nessa primeira parte do capítulo 11, percebemos ser tratado pelo apóstolo o uso do véu na igreja de Corinto. Dependendo da versão de sua Bíblia, entre os dois primeiros versos deste capítulo, aparecerá a proposta, o tema do texto: o véu e o seu uso na igreja de Corinto. Assim, já nos dois primeiros versículos, Paulo veementemente afirma que qualquer cultura, costume, achismo, de quem quer que seja e em qualquer lugar, tudo deve ser controlado pelas sagradas escrituras. Sabemos, temos o costume de dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E deve ser pensada com temor e reverência pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Perceberemos aqui, nesse texto, serem destacados alguns pontos, dentre estes, pensaremos. Obedecer à tradição bíblica. E o imitar a Cristo. Para a glória de nosso Deus Pai. Nessa noite, ao pensar neste texto, pelo Espírito de Deus, usaremos como título: tudo provém de Deus. Imitem a Cristo. Sejam submissos. É o que percebemos ao ler o texto e perceberemos ao estudar esse texto. Tudo provém de Deus. Cristo é a referência. Obedeça. Já nos primeiros versos, o primeiro ponto devemos destacar: imitem a Cristo. Obedeçam à tradição bíblica, acima de todas as coisas. Releia novamente os versos de 1 e 2. Faça os olhos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Paulo inicia este texto deixando claro que a referência à Bíblia, homens, mulheres, imitem a Jesus. A tradição repassada aos coríntios, aqui mencionados pelo apóstolo Paulo, obviamente, retida no coração destes, nos corações destes, como Paulo aponta, que por sinal Paulo está louvando a Deus pelo fato dessas pessoas guardarem no coração, é a sã doutrina. E quando se ler aqui tradição, entende-se Bíblia, Sagradas Escrituras. Seja qual for o assunto, esse mesmo que você está pensando. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho.
com esta compreensão, Paulo segue o versículo 3, dizendo: Cristo é o cabeça. Todos devem a ele se submeter. É o cabeça do homem. O versículo 3 continua. O homem é o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Qual a corrente ideológica? O que a cultura diz? Em outras palavras, Paulo está dizendo: não importa. Obedeçam às Sagradas Escrituras. Jesus se submeteu. O próprio Deus se submeteu. Em essência, Cristo nunca esteve de modo algum num patamar inferior ao Pai. Você já deve ter escutado. Pai, Filho, Espírito Santo. São apenas um, em glória e essência. Nenhum é maior que o outro. Trino Deus. Cristo nunca esteve num patamar algum menor, inferior ao Pai. Mas na sua encarnação, sabemos, ele se submeteu voluntariamente à vontade do Pai, em humildade e obediência. Em sua atuação na obra redentora, Cristo se fez servo para nos redimir. Ele é o nosso exemplo. Ao fazer destes 3 versículos a introdução do capítulo, identificamos que o intuito de Paulo é destacar a obediência e, obviamente, combater a rebeldia. A santa comunhão com Deus e com os homens está embasada, fundamentada na submissão e obediência. De forma magnífica, o texto alinha dizendo que tudo e todos pertencem a Deus. Juntos concorrem no plano perfeito e soberano do Trino Deus. Tudo é de Deus. Salte os olhos para os versos 11 e 12. Passe os olhos. Perceba. Todos os cristãos, homens e mulheres, são iguais no Senhor. E complementares na obra do Senhor. Seus papéis são diferentes, gente. Quanto à função e aos relacionamentos. Mas quanto à espiritualidade ou importância, são iguais no Senhor. O texto nos deixa claro: pertencemos ao Senhor. Vejam, Paulo constrói o pilar da dependência e obediência a Deus. Paulo está abrindo aqui, Paula, o caminho para resolver mais um problema na igreja em Corinto. Se em primeiro momento percebemos que devemos olhar a Bíblia, devemos imitar a Cristo e nos submetermos, todos nós, em segundo momento, devemos pensar e observar uma questão clara no texto. É tratado sobre o véu. Como é bonito o véu. É interessante notar que o discurso é dirigido primeiramente aos homens. Veja o texto, versículo 4. Primeiramente, Paulo dirige, falando sobre o véu, aos homens. O que é isso? Versículo 4 diz que o homem não deve cobrir a cabeça para orar e profetizar. Quando se diz profetizar, entende-se falar da palavra de Deus.
para o homem usar véu aqui, cobrir a cabeça, o texto deixa claro, é desonroso. Provavelmente alguns homens usavam uma cobertura de cabeça, um costume local. Os judeus começaram a usar uma cobertura para a cabeça durante o século IV, embora alguns possam ter usado nos tempos do Novo Testamento. Entende-se então que os homens de Corinto estavam fazendo o mesmo. E Paulo está informando a estes que isso era uma desonra. Você consegue identificar isso no texto? Não está sendo declarada aqui, meus irmãos, uma lei universal, mas sim reconhecendo o costume local, uso do véu local, que refletia um princípio divino. Nessa sociedade, a cabeça descoberta de um homem era um sinal de sua autoridade sobre as mulheres. Elas sim deveriam ter cabeça coberta. Ou seja, se o homem cobrisse a cabeça, sugeriria uma inversão dos papéis apropriados. O versículo 5 continua, Paulo discursando. E agora direciona as mulheres. Veja. Paulo diz que essa deveria orar, falar sobre o rei, apenas com o uso do véu. Na cultura de Corinto, meus irmãos, em Corinto, a cabeça coberta de uma mulher, enquanto ministrava ou adorava, era um símbolo para representar a relação de subordinação ao seu marido. Mas veja bem, digo mais uma vez, o apóstolo não está estabelecendo uma lei absoluta para as mulheres, para que usem véu ou cubram a cabeça em todas as igrejas o tempo todo, mas sim declarando que os símbolos dos papéis do homem e da mulher, estabelecidos divinamente, devem ser honrados. De maneira genuína. E isso sim, independente da cultura. É o que o texto está dizendo. Reparem no episódio da carne, da comida oferecida ao ídolo, que falamos há algumas semanas atrás. Capítulos 8 e 10, Paulo menciona sobre isso. Assim também, não há nada de espiritual quanto a usar ou não usar a cobertura, o véu. Não há nada espiritual. Era algo cultural. A questão trabalhada aqui era um costume ali. Neste momento da igreja de Cristo, Gabriel, estava tendo um choque de culturas. Somente aqui em Corinto. A judaica, cristã, como já falamos sobre a circuncisão, a comida sacrificada aos ídolos, da parte dos gregos. Ou seja, usar o véu ainda era necessário, assim como abrir mão de determinados alimentos. Costumes, para não escandalizar, e sim evangelizar. Sempre dizemos aqui, o objetivo era glorificar ao Santo Deus, amar a Deus, e ao conservar esses costumes naquele momento, mostrar amor para com o próximo. Diante disso, entendemos que, como o título mesmo diz, o véu está sendo tratado na igreja de Corinto. A Bíblia não está dizendo aqui para ninguém usar véu, voltando como regra de fé e prática. Em terceiro e último momento,
Percebemos? O véu aponta para a obediência. O véu aponta para a obediência. Por isso que, apesar de não ser necessário o uso do véu, dessa cobertura, ainda assim é referenciada por Paulo no texto. A rebeldia é inaceitável. Pertencemos a Deus. O véu, irmãos, aponta para a distinção. Versículo 14 e 15. Representa a disposição dos papéis estabelecidos pelo próprio Deus na criação. Devemos obedecer. Note no versículo 6. Para a mulher, o não usar o véu era tão vergonhoso quanto ter a cabeça raspada. Cultura. Naquela época, apenas uma prostituta ou uma feminista raspava a cabeça. Machismo e feminismo não são de agora, não. Paulo, nesse texto, já está combatendo de forma clara. Se uma mulher cristã rejeitasse a cobertura que simbolizava a sua submissão, ela bem que poderia raspar a cabeça, como uma devassa ou uma feminista. A vergonha seria a mesma. Percebam assim que, como nos nossos dias, naqueles dias, tudo, meus irmãos, vai acontecendo de forma tão sutil. Aquela conversinha, isso é bobeira. Não tem nada a ver isso aqui. Deixa passar. Recordem. Veja o versículo 4 novamente. E perceba que os homens achavam bonitinhos do véu. Os homens estavam fugindo de suas funções, dando brecha para o inimigo macular o que Deus santificou. Se os homens estavam usando véu, as mulheres então poderiam tirar. Se os homens poderiam usar, as mulheres podiam tirar o véu, trocar, as funções então poderiam ser trocadas. E assim chegamos ao século XXI. Infelizmente. Onde tudo é uma bagunça, por desobediência de ambas as partes. Meus irmãos e minhas irmãs, muito mais do que as ideologias e a cultura local, o que está em questão aqui é o imitar a Cristo em sua submissão. O próprio Deus se entregou por nós. Se submeteu no plano perfeito, redentor, para nos resgatar. Se você está livre do império das trevas, não está se perdendo na prostituição, nas drogas, no alcoolismo, nas farras que estão fazendo aí fora, foi porque Cristo te resgatou do império das trevas. E Cristo fez isso se submetendo. Devemos também nos submeter à vontade de Deus. Todos nós. Custe o que custar. É o nosso dever obedecer a palavra de Deus. Caminhando no texto, veja que para reforçar o discurso sobre a obediência, simbolizada pelo véu, Paulo também traz como exemplo os anjos. Versículo 10. Olha que interessante. O que Paulo colocou esses anjos aí, falando de véu, falando sobre homem, mulher, obediência? O que foi isso, Paulo?
são referência, Kátia, de submissão. As mulheres deveriam se mostrar submissas pelo uso deste símbolo de autoridade, a fim de não os ofenderem. Eles velam pela igreja do Senhor. Os anjos também estavam presentes, Gabriel, na criação. Os anjos eram e são testemunhas, ou melhor, foram testemunhas, Luciano, de quando Deus designou a ordem de autoridade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ao obedecermos, irmãos, glorificamos a Deus. E por mais que às vezes doa obedecer, naturalmente conseguimos desfrutar das ricas bênçãos provenientes da santa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você tenta, busca pela graça de Deus obedecer às Sagradas Escrituras, inúmeras bênçãos naturalmente você virá. Prestes a concluir. Percebam ainda. Assim como no capítulo 14 desta carta de Coríntios, e nas cartas também direcionadas a Timóteo e a Tito, Paulo trabalha sobre a ordem litúrgica no culto e no governo da igreja. O homem deve tomar seu papel como cabeça, versículo 7. O homem deve atender seu chamado de liderança em sua casa, obviamente, e na igreja. O próprio versículo 5, que trabalha a submissão simbolizada no véu, também aponta sobre o culto. O homem deve conduzir. Não pelo fato do homem ou da mulher ser um mais ou menos capacitado que o outro. Não tem a ver com intelecto ou igualdade em direitos, mas sim porque Cristo, Deus, pré-ordenou assim. E devemos obedecer. É o papel do homem cuidar de sua esposa, de sua família, inclusive espiritualmente. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui simplesmente a questão de ser o provedor, de correr atrás das coisas. Não, não é isso. Neste momento, não. Mas ele está especificamente dizendo: homem, cuide de sua esposa, pastoreie sua esposa, cuide de sua família. É isso que Paulo está dizendo. Diante disso, homens, não nos conformemos com este mundo. Devemos dar as nossas vidas por nossas esposas. Como Cristo deu a vida e amou a sua igreja. Cuide de sua esposa. Naturalmente, a submissão virá. A submissão será entendida biblicamente. Ensine a palavra. Faça culto domiciliar. Faça culto domiciliar em sua casa. Ó homem, reúna sua família e pastoreie o seu lar. No nosso dever. Homens, mulheres, todos devem entender a submissão bíblica, glorificando a Deus. Embora tanto os homens quanto as mulheres tenham sido criados à imagem de Deus, é o seu dever, ó homem, conduzir a sua família para a glória de Deus, versículo 7.
Os versos número 7 ao 9, e 11 e 12, reforçam. O homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. O homem possui autoridade delegada a ele por Deus. E a mulher possui autoridade delegada a ela por Deus, por intermédio do seu marido. Homem e mulher dependem um do outro, do plano perfeito do próprio Deus. Vieram de Deus para a glória de Deus. Se cada um de nós, meus irmãos, vivermos de forma bíblica, eu tenho desfrutado isso em meu lar. Eu creio que você, se tem buscado a Bíblia com temor e graça, você também desfrutará das inúmeras bênçãos espirituais, que são consequências naturais da obediência. Concluindo, pertencemos a Deus. Obedeça a santa palavra. Seja imitador de Cristo, nosso Senhor. Assim como Cristo, seja submisso. Entenda o seu papel. Se submeta em Cristo. Não nos conformemos com este sistema corrompido, recheado de ideologias diabólicas. O que importa é obedecer e glorificar a Deus. Em todas as áreas. Absolutamente em todas as áreas de nossas vidas. Obedeçam a Deus. Homens, mulheres, digo a todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todas as idades. Um resumo deste texto. A glória do homem é que ele é o cabeça. Sua humildade como cabeça é que você é dependente, é incompleto sem a mulher. É o que a Bíblia está dizendo. A glória da mulher é que só ela pode completar o homem. E as mulheres sabem disso muito bem, né? Se a glória da mulher é saber que só ela, apenas ela completa o homem, a sua humildade é reconhecer que ela é feita do homem. Todos nós, com os nossos papéis em Cristo, com a nossa vocação em Cristo, todos nós devemos nos submeter à santa vontade de Deus. Esse resumo aqui foi feito por Joel Becker, um pastor americano que caiu muito bem com o resumo desse texto. Provavelmente ele fez o resumo desse texto e eu compartilho com os irmãos nessa noite. Que Deus nos conduza por graça. Sim, porque apenas pela graça, apenas por graça, conseguiremos obedecer à santa palavra de Deus. Apenas por graça. Tem que ser o Espírito de Deus nos conduzindo. Então clame a Deus para te conduzir a viver a santa palavra pelo Espírito de Deus. Que Deus nos conduza a obedecer a sua palavra, a sermos imitadores de Cristo. Reconhecer que a Ele, apenas a Ele, pertencemos. Meus irmãos, enfim das bênçãos. Se você tem buscado andar na palavra de Deus, você tem desfrutado das bênçãos de Deus. Amém. Enfim das bênçãos nos alcançam como resultado da submissão à santa
perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Então, obedeça a Deus e a sua palavra. Amém? Feche os olhos. Eu convido você que faça uma reflexão nesse texto, na leitura do texto, na explicação do texto e na aplicação do texto em sua vida. Será que você, como pessoa, reconhece que você veio de Deus? Será que, como cristão, você tem imitado a Cristo, obedecido à palavra de Deus? Será que você, ó homem, tem cumprido o seu papel como cabeça do seu lar? Ainda assim, tendo a humildade de saber que, como cabeça, você é dependente da sua mulher. E você, mulher, tem sido submissa. A sua glória é saber que o homem não vive sem você. Mas será que tem sido humilde em saber que você veio do homem? Todos para a glória de Deus, entendendo a graça, a perfeita vontade de Deus. Reflita em sua vida, não apenas nessa área de ser homem ou ser mulher. No meio que você vive, tudo está tão deturpado, tumultuado. Não se sabe o que é, quem é o que faz o quê. É o inimigo, cegou a mente das pessoas. Mas você, como cristão, tem seus olhos abertos. O Espírito de Deus, pela palavra dele, te revelou a perfeita vontade dele. Diante disso, é o nosso papel voluntário obedecer às Sagradas Escrituras. Entendermos que pertencemos a Deus e que por isso imitar a Cristo devemos e guardar a palavra no coração e viver. E todos nós nos submetermos à santa e perfeita vontade dele. Deus soberano, louvado seja o teu nome mais uma vez. Reconhecemos a Deus que apenas pelo Senhor, no teu Espírito, temos condições de nos submetermos, sim, todos nós, à tua santa palavra. De lutar contra as ideologias diabólicas. De não nos conformarmos com este sistema, com este século, que quer tirar a palavra do Senhor dos nossos corações e distorcer, trazendo modinhas, dizendo que tudo pode, que não tem nada a ver, que, ó Deus, tem misericórdia de nós. A começar de cada um de nós aqui presentes, do mais velho ao mais novo, homem e mulher, casados ou solteiros. Ensina-nos, ó Deus, a entender a tua vontade e cumprir a tua santa vontade, para que possamos te glorificar. Reconhecemos, ó Deus, que todos nós dependemos uns dos outros.